Amém. A paz do Senhor. E a chuva chegou juntinho, né? Glória a Deus. Chuva de bênção. Bênção mesmo, né, gente? Ai, glória a Deus por essa chuva. Meu Deus. Quem está feliz aí com a chuva? Dá glória a Deus. Meu Deus, o povo está até emocionado com a chuva. Oh, glória, aleluia. Meu Pai. Amém, amados. Então já oramos, né, pela ministração da palavra, até que o Senhor tem falado grandemente através dos louvores. Deus é fiel. Então, abra comigo aí em Esdras. Vamos lá no Antigo Testamento, capítulo 4. Vamos ouvir um pouquinho do que Deus quer falar com a gente. Com essa chuva de bênção aí. Versículo 21. Vai começar muito poético, não. É um pouquinho pesado. Mas vamos saber o que Deus quer falar com a gente, né? A mensagem de hoje fala sobre as investidas de Satanás, a oposição do inimigo na reconstrução dos seus sonhos. Quem aqui tem sonhos? Glória a Deus, todos nós, né? Quem aqui tem promessa de Deus? Amém. Todos nós temos, né? Quem aqui já viveu sonhos de Deus e já viveu desilusões? E um dia achou que não ia mais conseguir. Pensou em parar, em desistir. Alguém aqui já viveu isso? Pensou que estava tudo acabado? Mas o que Deus tem para falar para você nessa noite é que é para você não desistir do teu sonho. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Vamos ler lá no versículo 21, está falando assim, ó. Agora, pois, todos acharam? Esdras, capítulo 4, versículo 21. Está lá? Tá. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Essas palavras aqui, na verdade, são um decreto que foi dado por um rei, para que a cidade de Jerusalém não fosse edificada, o templo não fosse reerguido, os muros não fossem reerguidos, não fossem restaurados. Isso aqui foi um decreto dado por um rei. Parem a construção, parem a reedificação. E um decreto dado por um rei é algo que não pode voltar atrás. Não era assim? Então, humanamente falando, era algo que tinha acabado. Então, para o homem, era um sonho destruído. Só que isso aqui era uma palavra que tinha sido lançada sobre o povo de Deus. E hoje, essa palavra está sendo lida no meio do povo de Deus.
Só que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Amém? E você é povo de Deus. Essa palavra não vale sobre a sua vida. Amém? Então vamos orar agora sobre essa palavra. Amém? Então, estenda sua mão aqui para frente, vamos orar. Senhor Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus, nós declaramos, meu Pai, que toda palavra que foi lançada contra as nossas vidas, toda inveja, Senhor, toda mentira, toda maldição caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que viveremos todas as tuas promessas, Senhor, que tudo aquilo que foi determinado por ti, Senhor, nós viveremos, tomaremos posse, Senhor, de todas as tuas bênçãos e viveremos, Senhor, todos os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte e pode tomar o teu assento. Amém? Toma o teu assento. Vamos ler o comecinho desse capítulo 4 aqui. Amados, a história aqui do livro de Esdras é uma história muito forte. Esse livro aqui, ele tem 10 capítulos. É bem interessante e eu acredito que daria uma aula bem gostosa, assim, bem motivante, assim, para a gente ficar bem crente, sabe? Bem esperançoso, de conhecer a história do nosso povo, das nossas raízes, né? De ativar a nossa fé de verdade. Aqui fala a história do povo trazido do cativeiro babilônico. No capítulo anterior, ou seja, no capítulo 3, o povo estava festejando, estava todo feliz, né? Saído lá do cativeiro e estava reconstruindo lá os muros, todo bobo, juntando material, todo feliz. E já no 4, começam os opositores a se levantar. Versículo 1 aqui do capítulo 4 começa assim, ó. Vamos acompanhar lá. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Arom, rei de Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Entendendo aqui o que acontece nesses versículos aqui, gente, do 1 ao 3. Observa bem. No versículo 1 fala assim, ó: Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel. Zorobabel foi o primeiro líder, né? O líder do primeiro grupo que retornou do cativeiro babilônico. Então eles se achegaram, os adversários se achegaram a ele, né? E aos chefes, né? Aos pais lá, aos chefes, aos líderes, e foram se oferecer para ajudar a restaurar, né? Olha, deixa a gente ajudar vocês na restauração do templo. Deixa a gente ajudar e adorar também ao Deus de vocês, porque a gente já adorou no passado também, né? Aí ele fala assim, eles falam para eles assim, ó, como o rei mandou a gente aqui no passado, né? A gente já adorou também, fala lá, ó.
deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Esse rei aqui, que ele está falando, esse rei da Síria, esse é um rei que no passado juntou vários e vários deles, né, e formou um povo específico. Aí ele está falando assim, ó, ele que mandou a gente vir aqui. Nós somos amigos, a gente quer ajudar vocês. Só que eles recusaram, falaram, não nos convém. Deixa que nós mesmos vamos adorar o nosso Deus aqui. Eles recusam. Aí ele continua, ó. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. Olha no versículo 5. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Esse povo, eles já tinham saído do cativeiro babilônico, mas eles ainda estavam sob o jugo do reinado da Pérsia. Eles ainda estavam sob aquele jugo, eles ainda dependiam deles, né? Então, o que aconteceu? Esse povo aí, eles tentaram vir como amigo, né? Ó, deixa a gente ajudar vocês aqui, a gente quer ajudar vocês a reedificar esse muro, depois a gente quer adorar o seu Deus junto com vocês. Quem eram esses inimigos aqui? Que está falando aqui, são os adversários. Mas quem eram esses adversários? Esses adversários, na verdade, eram os samaritanos. Os samaritanos, na verdade, eles eram judeus, que no passado foram misturados com outros povos, depois exterminados. Ou seja, perderam a identidade deles. Por isso os samaritanos não se davam com os judeus, com os israelitas, que acabaram se tornando povos diferentes, povos sem identidades, né? Os israelitas são os descendentes de Israel com raiz, que ficaram ali, adoradores do único Deus, né? E os samaritanos são aqueles adoradores como é que eu vou dizer, do bezerro de ouro, né? Aqueles que tiveram os reis lá que adoravam tudo menos o único Deus. Então, eles foram aqueles povos misturados. Por isso, os israelitas não se davam com eles. E eles não acreditavam que o templo do único Deus era o templo de Jerusalém. Enfim, ficou aquela coisa de mistura de povos. Só que eles vieram como se fosse, olha, deixa a gente adorar, porque a gente já adorou no passado, nós temos o mesmo sangue. Quantas vezes pessoas se enfiam na sua vida como se fossem amigos? Quantas vezes pessoas se achegam até você como se tivessem intimidade, se fazendo valer de conhecidos seus, para poderem se aproveitar de situações quando, na verdade, elas não querem o seu bem. Eles tentaram se achegar como amigos. Entraram dizendo, olha, deixa a gente entrar, a gente quer te ajudar, a gente quer ajudar vocês. Olha, a gente já adorou esse Deus de vocês no passado, a gente vai ajudar vocês a restaurar e depois a gente vai adorar o seu Deus. Eles falaram, não nos convém, deixa que a gente mesmo faz tudo e depois a gente adora o nosso Deus. Eles não se deram por satisfeitos, então eles foram alugar pessoas para se infiltrar no meio deles. Ou seja, contrataram pessoas e durante todo o reinado daquele rei, aquelas pessoas ficaram infiltradas no meio deles para causar confusão. Ou seja, a intenção deles era ajudar? A intenção deles era adorar o Deus deles? Cuidado com pessoas com quem você está fazendo comunhão.
Cuidado com pessoas com quem você está colocando na sua casa. Cuidado com quem você está andando. Essas pessoas pareciam ser da mesma linhagem, mas não tinham mais nada a ver. Essas pessoas tinham perdido totalmente a identidade. Elas não tinham nada a ver com Deus vivo, com Deus de Israel. Elas adoravam a outros deuses. Elas tinham outras intenções. Elas tinham outros interesses. Elas buscavam outras coisas. Então, a intenção delas era diferente. Quando elas não conseguiram se infiltrar de um jeito, elas entraram de outro. Então, sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Olha só o que eles fizeram. Não satisfeitos em deixar aquele povo ali perturbando a construção deles, a construção deles ficou confusa, ficou perturbada, acabou a paz deles. Eles ainda escreveram uma carta, olha só, contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bissalão, olha só, prestem atenção, Mitrate, Tabel e os outros da sua companhia, a Artaxerxes, que era o rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca, que era o idioma deles. E escreveram, pois, Reum, o chanceler, ou seja, o governador deles, Sinsai, o escrivão, só pessoas importantes, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nessa maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, o Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaísta, Afarquista. Esses nomes aqui todos, significa que todos esses povos aqui, são esses povos que esse aqui, ó, afamado Onsampar, transportou e o fez habitar na cidade de Samaria. São esses povos que ele trouxe, né, e misturou com aqueles antigos judeus. Então, esse povo perdeu a identidade por isso. Virou povo misturado. Casou com outros povos, adoravam outros deuses, né? Então, esse povo não tinha mais aquele perfil, não era mais um povo único, né? Transportou e habitava na cidade de Samaria e os outros da além do rio. Então, esse povo todo aqui se juntou e escreveu essa carta aqui. Agora a gente vai ver o conteúdo dessa carta, ó. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram teus servos e os homens daquém do rio, e em tal tempo saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, e eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará as fazendas dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do passo, e não nos convém ver danosa do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. O que eles estão falando aqui? Olha, nós somos assalariados do rei, a gente não quer ver prejuízo no reino, por isso que a gente está mandando esse aviso, rei. Aquele povo é rebelde, e se aquele povo conseguir edificar a cidade, vai causar um prejuízo danado para o reino. Olha a carta que eles estão mandando. Está vendo? Aquela cidade rebelde está conseguindo edificar os fundamentos deles. E eles fazem questão de colocar nome de um por um, de cada povo que aquele rei juntou, reuniu e levou para Samaria. Ou seja, colocando uma coisa de peso.
mostrando, tem gente pra caramba aqui, tá vendo? Todo mundo está mostrando que aquele povo é povo ruim. Cuidado, rei. Não deixa aquele povo se reerguer, não. Aquele povo é perigoso. Isso porque lá no começo, eles foram até os cabeças falar: oi, nós somos amigos. A gente quer ajudar vocês. Quem tem sido os amigos que você está acolhendo? Quem tem se achegado a você? A quem você tem contado seus segredos? Quem você crê que realmente é de Deus e tem compartilhado da sua vida? Tem deixado entrar na sua casa? Tem deixado participar da edificação dos seus sonhos, dos seus projetos? Do projeto que Deus tem da sua vida? Esses aqui são os que queriam participar da reedificação do projeto de Deus. E aí eles continuam falando, né? Pois agora, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei, que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se reestruturarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler de Sinsai, o escrivão, e aos mais de sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio. Paz e em tal tempo, que era o modo que eles se cumprimentavam, né? A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Ou seja, eu verifiquei, eu vi que é verdade, aquela cidade é terrível. Eles tiveram reis poderosos que dominaram com peso. Aí vem onde nós começamos. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para dar prejuízo dos reis. Ou seja, ele começa a falar que agora pode parar. Ela não vai fazer mais nada, porque agora quem não quer sou eu. Eu não vou deixar que eles cresçam. Porque isso aqui era tudo que o rei precisava ouvir, né? Colocaram terror no rei. Eles são poderosos. O povo de Deus sempre colocou medo nos poderosos, porque o povo de Deus sempre cresceu sem explicação alguma. Ninguém nunca conseguiu entender como que um povo que nunca teve nada, do nada cresce. Porque Deus, quando Deus age, ninguém pode impedir. Mas é assim que Deus faz. Se você tem promessa de Deus, simplesmente confie, porque Deus vai cumprir. Deus, ele vai lá e faz. Só que o inimigo, ele não quer que você cresça. E é assim que o inimigo sabia que ia acontecer. Aquele povo
que era um povo desgarrado, um povo que estava sem identidade, um povo que estava perdido, um povo que estava pisoteado, ele se tornou um povo recalcado. Sabe quando uma pessoa perde a identidade, se torna uma pessoa recalcada? Ela não tem mais identidade, então ela fica tentando se autoafirmar o tempo todo, e o tempo todo ela fica atacando você que sabe quem você é. O tempo todo ela fica tentando destruir alguém, porque ela não sabe quem ela é. Então é importante que você defenda a sua fé. É importante que você saiba quem você é. É importante que você não se deixe abalar diante das investidas de Satanás. Porque aqui, nesse capítulo 4, o que estava acontecendo era isso, era a oposição de Satanás. O povo foi oprimido. O povo tinha sido levado para o cativeiro. Por quê? Em parte por conta dessa situação aqui. O povo estava misturado. Muitos já tinham sido abalados. Então o povo foi levado para o cativeiro. Aqueles que se firmaram, legal, voltaram. Um povo estava lá, um povo da Banda do Norte, que era o povo de Samaria. Aquele povo ali não teve jeito. Aquele povo estava idolatrando outros deuses, aquele povo ficou e tal. Estava com aqueles reis ruins lá e lá ficaram. Né? Hoje esse povo é neutro, procura não se meter em nada, né? Mas o povo de Israel adora o Deus vivo. Sabe quem é o Deus deles? E esse povo é perseguido até hoje. O povo de Deus é perseguido até hoje. A história desse povo aqui, de Esdras aqui, o capítulo 4 de Esdras, retrata para nós, o cristão de hoje, uma realidade que nós vivemos. O cristão é perseguido hoje em dia, porque a palavra de Deus, ela nos manda seguir numa direção. Só que o mundo todo caminha numa direção contrária. Nós caminhamos sempre na direção contrária da direção do mundo. Isso retrata para nós uma oposição constante. E para que a gente prevaleça, nós precisamos resistir. É necessário resistência, perseverança, fé. Mesmo quando tudo parecer que não tem jeito. Porque para esse povo aqui, foi determinado o quê? Um decreto. Não tem mais jeito para tudo. Foi um decreto. Se fizer, vão morrer. Foi a ordem do rei. Não pode fazer. Só que quando eles começaram a fazer tudo, gente, também foi por ordem de um rei. Eles não começaram a fazer porque quiseram. Quando eles saíram do exílio do babilônico, foi por ordem de um rei também. Então, quando eles começaram a construção, foi por ordem de um rei. Então, eles estavam também debaixo de uma ordem de um rei. Então, lá na frente, o nosso Deus, ele não deixa ninguém desamparado. Vamos ver lá em Isaías, versículo 45. Agora, deixa eu me achar aqui nos meus tablets. Gente, estou cheia de coisa para abrir aqui. Meu Deus. Isaías 45, 25. Não, 44, 25. Que fala o quê? Deus fala assim, ó. Eu desfaço os sinais dos inventores de mentiras. E enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura os conhecimentos deles. Aleluia! Esse é o nosso Deus.
Deus não deixa os seus desamparados. No capítulo 5, gente, Deus usa os profetas Zacarias e Ageu para mandar o povo não desanimar e falar para o povo continuar. Ele fala para o povo: não para não desanima não, continua. Quem foi que mandou vocês fazerem? Então continua a obra de Deus. Depois, mais na frente, ele vai usar, vem um governador e pergunta: quem foi que mandou vocês fazerem aí? A mando de quem vocês estão fazendo? E quem é? Qual o nome de cada um que está fazendo? Eles falam assim: olha, nós somos servos do Deus Altíssimo. Aquele homem é usado com sabedoria, com temor, com respeito, leva a palavra para o rei, a obra continua lá na frente, a obra é dada continuidade. Então, o que você precisa entender é o seguinte: a obra de Deus, ela não vai ser nunca interrompida por Satanás. Por um momento, parecia que Satanás tinha vencido aquela batalha. Pode ser que hoje na tua vida, pareça que Satanás ganhou, venceu, mas a vitória é tua. Se você tem promessa de Deus, Deus já venceu a guerra, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor venceu todas as suas batalhas. Não existe batalha que o Senhor tenha perdido. Então, ó, no versículo 24 aqui, ó, de Esdras, cadê? Tá assim, ó. Parece que chegou o final, fala assim, ó: então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. O que você entende disso aqui? Acabou. Satanás venceu. A gente levando em consideração aqui esse versículo, foi o que aconteceu. Satanás venceu, mas não, amados. Satanás jamais vai vencer uma batalha. Jamais ele vai vencer. O nosso Deus, ele jamais vai perder uma batalha. Amém? Então, se você tem promessa de Deus, creia. A vitória é sua. Nós não podemos nos dar por vencido. Eu não sei, né, onde é a sua luta, qual é a sua luta. Se é na tua área financeira, se é na saúde, se é na família, se disseram que não tem jeito para o seu familiar, se não tem jeito para o seu casamento. Mas tem jeito sim, amado. Porque o sacrifício da cruz não foi em vão. Sabe, esse templo aqui, ele foi reconstruído. E se você quiser entender melhor o que aconteceu durante esse período de luta, lá em Ageu, no capítulo 1, você vai ler e vai ver o que aconteceu. A obra ficou paralisada. O povo largou a obra de Deus e foi cada um cuidar das suas casas, enquanto a obra de Deus ficou parada na vida de todo mundo. E é isso que o diabo quer, que a obra de Deus fique parada na tua vida, que você abandone tudo. Sabe, enquanto você esquece, abandona a obra de Deus fica paralisada na tua vida e você fica cuidando das suas coisas, só que nada acontece. É como você estivesse enxugando gelo, sabe? Você trabalha, se cansa e nada acontece. Você não chega a lugar nenhum. Porque o propósito de Deus na sua vida não acontece, não se cumpre. Porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Se volte para Deus, não abandone os projetos de Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Se achegue a Deus. Tenha comunhão com Deus. O que o inimigo quer é isso, o opositor quer parar a obra de Deus na sua vida. Acredite, amado, você vai alcançar a vitória. Depois você lê. Por isso que eu falei que esse livro aqui é muito lindo, é muito interessante, faz a gente virar mais crente. São só 10 capítulos e é muito bom. Você lê a história do povo de Israel, as nossas raízes, né? No capítulo 6 você vê a obra concluída.
Então você vê que Satanás não vence, ele não vence nunca. E no capítulo 4, aqui o versículo 24, se encerra como se ele tivesse vencido. Ele não vence. Na sua vida ele não vence também. Só que ele veio para isso, ele veio para paralisar. E se ele parar a obra de Deus na sua vida, você vai perder tempo. Quanto tempo esse povo perdeu? Quanto tempo esse povo perdeu? Foram anos. Anos. Lá no livro de Ageu você vê muitos anos esse povo perdeu e Deus se entristeceu. Porque a obra de Deus ficou largada, e o povo se cansou, e o povo só cuidava das suas próprias coisas, correndo atrás do vento. A palavra do Senhor fala, o que você pode fazer, meu irmão, minha irmã? O que você pode acrescentar à sua vida? O que você pode fazer com todo o seu esforço? Fala, o que você consegue mudar? Sem Deus, você não pode nada. Quando você abandona o projeto de Deus, você só perde o seu tempo. Se agarre ao projeto do Senhor. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Se coloque no centro da vontade de Deus. Permita que Ele assuma o primeiro lugar na sua vida de verdade. Não apenas no momento da oração, mas que Ele tenha o primeiro lugar na sua vida em todos os momentos. O primeiro lugar na hora de você tomar as decisões. O primeiro lugar na hora de você escolher as suas atitudes, as suas decisões, as suas vontades. O primeiro lugar de verdade. O primeiro lugar para você mudar a sua vida. Porque esse povo perdeu muito tempo. Quando os opositores se levantaram, os opositores mentiram, os opositores intimidaram, os opositores pagaram pessoas para mentirem. Os opositores pagaram pessoas para intimidarem. Os opositores pagaram mentiras, pessoas para poderem mentir, pessoas para levantarem calúnias, pessoas para poderem colocar medo. A pior coisa que Satanás faz é colocar medo no coração do ser humano. O medo paralisa. O medo paralisa. O medo impede a caminhada. E foi isso que aconteceu com esse povo. Por muitos anos, a obra de Deus ficou paralisada, porque o povo temeu. Quando o rei falou, parem a obra. Porque eu permitiria que essa obra continuasse, se vai me causar danos. E o povo temeu. Mesmo sabendo que tudo aquilo era calúnia, o povo temeu, mesmo sabendo que eles estavam reedificando debaixo da ordem de um rei, o povo temeu. E o povo ficou paralisado. A obra de Deus ficou paralisada. Então cada um começou a cuidar da sua própria vida. E a obra de Deus ficou paralisada. E por mais que eles se esforçassem, por mais que eles trabalhassem, nada acontecia. E o templo começou a entrar em ruínas. E aí, né, claro, a gente aqui não tem tempo de falar de tudo isso, né? Mas eu já estou sabendo aí um pouquinho, uns spoilers aí, que domingo a gente vai falar um pouco disso, né, pastor? Já estou sabendo que domingo a gente vai falar. O templo começou a entrar em ruínas, enfim. Porque ficou tudo largado. Ficou tudo largado. Porque o povo ficou paralisado pelo medo. É a pior coisa
que o inimigo faz. Então, vigia, cuidado com quem você tem se associado. Não permita que os opositores venham te paralisar. Amém? Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Vamos estar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus amado, Deus bendito, nessa noite, Pai, nós queremos orar, Senhor. Te agradecer, meu Pai, pela revelação da Tua palavra. Deus, que nós venhamos, meu Pai, estar ligados em todo o tempo, meu Pai, sempre conectados contigo, meu Pai, para que Satanás não tenha legalidade para agir nas nossas vidas. Meu Pai, que quando eles vierem, meu Pai, com mentiras, com intrigas, meu Pai, que a inveja caia por terra em nome de Jesus, que toda mentira de Satanás, meu Pai, caia por terra. Meu Deus, que nós estejamos ligados contigo, que os nossos corações venham ser selados, meu Pai, com a Tua palavra, com a Tua verdade, que nos guarda, Senhor, que nos livre de todo mal, em nome de Jesus, que os nossos corações venham ser guardados, meu Pai, blindados com a Tua verdade, meu Deus. Senhor, que nós não venhamos ser, meu Pai, melindrados, meu Pai, pela mentira de Satanás. Meu Pai, porque o que os opositores querem, meu Deus, é mandar, Senhor, as setas que venham nos abalar, Senhor, nos tirando, meu Pai, do centro da Tua vontade, nos fazendo, Senhor, melindrar, Senhor, nos fazendo, Senhor, entristecer, retroceder, Senhor, para que possamos, meu Pai, assim nos entristecer, fazendo com que a gente venha, meu Pai, sair, meu Pai, do centro da Tua vontade, fazer assim, Senhor, com que a gente venha desacreditar das Tuas promessas, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que Tu podes todas as coisas, Senhor, nós cremos, meu Pai, que aquilo que nos foi tirado, Senhor, o Senhor tem o poder de trazer de volta, meu Pai, o Senhor tem o poder de reedificar, o Senhor tem o poder de reestruturar, meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que foi destruído, meu Pai, o Senhor tem o poder de reestruturar, o Senhor tem o poder, Senhor, de fazer tudo novo. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas, Tu és o Deus, Senhor, que traz à existência aquilo que não existe, Tu és o Deus, meu Pai, que coloca, Senhor, portas, Senhor, onde não há paredes, meu Deus, Tu és o Deus, Senhor, que faz, Senhor, maravilhas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia, Deus Todo-Poderoso, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, faça, Senhor, valer a Tua palavra nas nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que foi lançado, meu Pai, contra a vida dos Teus filhos, meu Pai, Senhor, caia por terra, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Igreja, louve o Senhor. Igreja, abra a tua boca, você veio aqui para falar com o seu Deus, que você não dependa de ninguém, mas fala com o teu Deus, você tem acesso direto ao coração do Pai nesta noite. Fala com o Senhor, porque Ele te ouve. Seu Deus, Ele não está com o coração, com os ouvidos tapados, para que não possa te ouvir. Em nome de Jesus, fala com o Senhor, porque Ele ouve a tua oração. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas novas. O Senhor tem o poder, meu Deus, de trazer existência, Senhor. Traz de volta, Senhor, aquele filho que se perdeu. Meu Pai, restaura os corações. Meu Deus, restaura as famílias, Senhor. Restaura os corações, restaura os lares. Meu Pai, resgata, Senhor. Meu Pai, traz de volta, Senhor, aquele marido que foi embora. Meu Deus, salva, Senhor, a família. Senhor, aquela família, Senhor, que está perdida. Meu Pai, aquela família que, meu Pai, que está sem solução.
Senhor, Tu podes todas as coisas, Senhor. Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que cura, Senhor. Tu és o Deus da saúde, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és Senhor dos senhores, Tu podes todas as coisas, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Pai.